Olá, contadores, nossos amigos que estão ligados no CRCS TV. Nós vamos assistir hoje ao podcast Pode Contar sobre um assunto meio pesado, um pouco tristezinho, mas necessário, né? Nós estamos no mês de setembro, amarelo, e falamos esse mês da prevenção ao suicídio. A gente vai falar um pouquinho aqui historicamente de como ele surgiu, de os principais objetivos dessa data ser lembrada, né? E hoje nós estamos com a presença do Dr. Edson Kruger Batista, médico psiquiatra. Ele é formado pela EMESCAM em 2009, se formou em 2009, residência médica em psiquiatria pela UERJ, mestrado em fisiologia pela UFES e MBA em administração e negócios pela FGV. Atua como médico psiquiatra há aproximadamente 12 anos, é membro do Conselho Administrativo da GH Partners e diretor assistencial da Greenhouse Psiquiatria Grupo Vive. Dr. Edson trabalha com o segmento há bastante tempo, tem muita experiência. A gente vai tentar falar de uma forma simples, não muito técnica, para que todos entendam. O nosso objetivo é disseminar informação. E o Setembro Amarelo começou em final de 2014, com vários grupos, várias entidades, entre elas o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é aquele númerozinho que a gente telefona para pedir ajuda, 188. Isso aí. Ele teve a primeira edição em 2015 e a cor amarela é mundialmente utilizada para o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é 10 de setembro. Então, esse foi o mês escolhido para o movimento, certo? Bom, entre alguns objetivos que a gente encontrou aqui, o principal de todos é a conscientização. Não é isso, Edson? Sim. Então, a gente pode já começar, você falar, se apresentar um pouquinho, e a gente já tratar dessa questão do porquê surgiu, como surgiu e a importância do Setembro Amarelo. Primeiramente, agradecer o convite para participar desse podcast, dessa gravação como um todo, e que esse produto possa ser disponibilizado para a sociedade, para a população, como forma de conscientização. O Setembro Amarelo é um movimento de oportunidade para quem quer prevenir seu suicídio, que quer prevenir adoecimento mental. Então, de forma geral, vem como uma estratégia de prevenção, mas que tem como base a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Trazer instrumentos, informações, para que estas informações possam servir de prevenção para a população como um todo, não somente em relação ao tema central, que é o suicídio, o desfecho, né? Mas como mudança do estilo de vida. Então, a abordagem ela é muito mais ampla, não somente restrita à abordagem da nossa atividade como medicina, como psiquiatria, mais especificamente. Uhum. Tanto que o desfecho, que é, obviamente, o suicídio, que é o desfecho que todos nós tentamos evitar ao máximo, ele não é uma emergência psiquiátrica como um todo, mas sim uma emergência clínica, global, porque existem vários fatores envolvidos. Só que o objetivo do Setembro Amarelo não é tratar o desfecho, mas sim a prevenção, tratar a psicoeducação e diminuir esse estigma, que é esse preconceito, essa evitação da população em falar sobre esse assunto como se ele fosse um tabu. Tá? Quando a gente tem muito estigma, a gente afasta a promoção de saúde, a gente afasta a realização de prevenção nesse contexto. Acaba que diminui a quantidade de informação que circula sobre o assunto, se fala menos, se falando pouco se entende, e só vai piorando esse estigma, né? Exato. Vai criando uma situação ali de que é um assunto que não se pode falar e não... No final das contas, piora a situação, porque quando você não fala, você não conscientiza, você não entende e não busca ajuda, não sabe aonde, não sabe como. Bom, alguns dados que me surpreenderam foi que
a quantidade, o número de mortes que eu consegui num site até da Organização Pan-Americana de Saúde, que é uma fonte confiável, né? Que a OMS divulgou que o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo. A cada ano, mais pessoas morrem de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama, ou devido à guerra e homicídio. Olha bem, o número é muito grande para não ser abordado, para não ser, né? E assim, complementarmente que você está trazendo, o dado ele já é muito impactante. Sim. Quando você avalia este dado na organização, no ambiente de trabalho, no ambiente de família, dentro daquele contexto social, o evento como o suicídio, ele tem um impacto muito maior. Então, não é somente o impacto emocional que gera, ele gera um impacto econômico para as organizações, aquelas empresas ou locais de trabalho, porque nas organizações existem pessoas e pessoas que gerenciam e desenvolvem as empresas. Aquelas famílias ficam muito abaladas, uma média de 6 pessoas estão diretamente envolvidas com este luto, envolvendo este ato, e, obviamente, o contexto social, familiar, que vai ser muito prejudicado. Então, o prejuízo ele é muito grande. Então, este tema ele é extremamente relevante para se trabalhar essa prevenção no intuito de prevenir não somente o desfecho, mas os contextos de prejuízo que podem ser abarcados nesse movimento. Tá? E o Setembro Amarelo, ele traz anualmente alguns subtemas. Esses subtemas eles são posicionados no sentido de trazer uma maior facilidade de acesso da população. Qual o intuito, de forma geral? Obviamente, trazer informação, né? E o que se foi vendo ao longo do tempo é que não é somente necessário a informação, mas como lidar com a informação. Né? Que eu sei que temos que fazer a prevenção, isso é óbvio, todos nós sabemos, mas como que nós vamos fazer essa prevenção? E se tivermos algum evento adverso envolvendo esse ato, como que nós vamos divulgar? É necessário divulgar? De que forma que isso vai ser veiculado? Então, existem diretrizes já definidas até para meios de comunicação. Como que os meios de comunicação, canais, televisão, rádio, internet, como que eles podem divulgar estas informações relacionadas ao desfecho? E se for alguma divulgação relacionada, mas que seja principalmente com um contexto de educação, de direcionar para o cuidado. Se esse tipo de assunto aflorar na sua mente, se esse tipo de assunto chegar próximo de você ou de algum familiar pedindo ajuda, como que a gente pode se posicionar? Daí você citou o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, que é o número 188, gratuito, funciona em grande parte do Brasil 24 horas por dia. Então, é muito importante a gente ter acesso a contatos diretos? Sim, até porque é um estigma muito grande ainda da população, que nós vemos lutando dia a dia, ano a ano, para que isso possa diminuir, mas que esse acesso individual é importante porque eu posso ter vergonha de falar sobre o assunto. Eu vi aqui que a quantidade de pessoas que já... 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar fim à própria vida. E desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Então, assim, é um número muito relevante. Não Sim. quer dizer que todos tenham esse desfecho, mas quer dizer que isso passa na mente de muitas pessoas. Sem contar que estes dados eles vêm através de pesquisas. Sim, essa aqui é uma pesquisa da Unicamp. Como são pesquisas, muitas vezes os dados eles podem estar subdimensionados. Sim, podem ser piores. Já que se trata de um tema que tem um estigma, um tabu, um afastamento, muitas vezes eu omito essas informações quando eu sou perguntado sobre este tema. Então, é preocupante esse dado para a gente? Claro que é. E é o trabalho que a gente precisa fazer do ponto de vista populacional, não somente cercado nos ambientes de atividade de saúde como um todo. Tá? Mas é um tema extremamente relevante para a população. O nosso objetivo aqui é fazer disso um momento de informação, realmente. Queria falar um pouco, começar falando
sobre, não precisa se ater só ao ambiente corporativo, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar do ambiente corporativo, já que a gente está falando para um canal que vai ser muito assistido por contadores, empresários, que podem, de alguma forma, identificar, ajudar, enfim. Então, a gente queria falar para esse ambiente corporativo, mas também pode falar como um todo, mesmo em casa, familiarmente, ou entre amigos, enfim. Um dos pontos que são importantes é a gente falar desse efeito pós-pandemia. Muitas pessoas comentam que, pós-pandemia, se ouviu falar mais casos de suicídio. A gente começou a ouvir muitos casos que antes a gente não ouvia. Pessoas mais próximas, isso se tornou um assunto corriqueiro. Realmente aconteceu um efeito pós-pandêmico? De forma geral, e trabalhando a base de dados que a gente já iniciou falando, se nós temos uma prevalência em torno de 15%, 17%, 20% da população que pensa no tema, isso está diretamente atrelado a uma condição psíquica, uma condição emocional. Eu penso neste tema a todo momento? Provavelmente esse pensamento ele pode coexistir junto a um adoecimento mental. Os momentos de crise, mundialmente falando, Segunda Guerra, crise de bolsa de valores, pandemia, todas as vezes que nós temos crises mundiais ou locais, isso gera uma mudança de cenário. A pandemia por isolamento social, a pandemia envolvendo morte aumentada por condições relacionadas à infecção viral, isso gerou uma mudança de comportamento na população como um todo. Algumas pessoas com boas adaptações, outras menos adaptadas, alguns com problemas de adaptação à realidade, inclusive financeira, social. Então, isso modifica a estrutura de funcionamento de cada família, de cada sociedade. Quando se atrela pensamentos relacionados a desvalia, que não faz sentido, e a gente faz uma relação com o sofrimento mental, a gente entende que pelo menos 1/4 da população tem um transtorno mental menor. Então, é um dado muito importante, pois se 1/4 de todos nós, 25% de todos nós, tem uma prevalência de síndromes ansiosas, síndromes depressivas, outros transtornos do humor, seja transtorno afetivo bipolar ou quadros psicóticos, uso, abuso e dependência de substâncias. Um fator muito importante do pós-pandemia, como você está trazendo, foi o aumento significativo do consumo de álcool. Sim. Empresas que vendem produtos à base de álcool tiveram faturamentos exorbitantes em função dessa mudança de hábito. Durante a pandemia e no pós, porque isso se mantém de certa forma. Então, a procura por estratégias para diminuir o sofrimento, de certa forma, é errônea, mas é um tipo de procura que é o uso de substância. Posso contar um fato para você? Claro. Eu, no meio da pandemia, 2 meses trancada dentro de casa, minha pressão começou a subir. Aí. E eu sou hipertensa, mas há anos não tomava medicação depois que eu fiz bariátrica. Sim. A pressão normalizou. Aí, um dia, passando mal, medi, vi que a pressão estava alta, fui ao cardiologista, voltei à medicação e isso no auge, trancada dentro de casa. A minha irmã falou assim, você está sentindo falta do boteco. Você tem o hábito de ir no bar todo final de semana com seus amigos. Houve uma restrição. E tinha restrição, a gente estava trancado dentro de casa, a gente não estava fazendo nada. E eu nunca tive hábito de beber álcool em casa, eu não tinha esse hábito. Eu sempre bebia na rua com os amigos, era o meu momento de social, de relaxar. E aí ela falou assim, você tem que fazer isso dentro de casa, você tem que fazer um momento dos amigos dentro de casa, porque você não está podendo ir para a rua. E, por incrível que pareça, o primeiro dia que eu fiz, que eu liguei para uma amiga, a gente pegou uma mesa grandona, sentou uma na ponta, outra na outra, no quintal, assim, distante, uma da outra, morrendo de medo. E a gente começou a tomar cerveja às 6 horas da tarde, parou meia-noite. Aí você fala assim, a pressão foi lá em cima.
Minha irmã. Chegou meia-noite, a gente despedindo, a minha irmã falou assim, vou medir sua pressão. Estava 12/8. Então, isso que você falou, eu posso contar como depoimento, porque serviu para mim, serviu para o meu relaxamento, para... De forma a adaptar o que você está trazendo e que é a realidade de grande parte da população, foi um movimento de busca por estabilidade emocional, comportamental. Por alguma coisa que eu conheço, por assim, uma né? falta, de certa forma. E aí, quando a gente tem um viés, uma rotina, e essa rotina ela é freada, a gente, de forma até instintiva, a gente vai procurar alguns meios, outros mecanismos para chegar a uma satisfação. Okay? E momento de pandemia, todo mundo isolado, todo mundo recluso, com medos, fazem parte do momento, cada um tinha uma facilidade de buscar. Só que do ponto de vista de fator de risco, a gente entende que quando eu tenho um hábito, usando o seu exemplo mesmo, e obviamente de forma psicoeducativa, não crítica, Sim. quando a gente tem um hábito de fazer um consumo de uma substância que de certa forma seja legal ou ilegal no ambiente fora da nossa casa, a gente normalmente não leva para o ambiente do nosso lar por uma questão de proteção. O lar é o nosso porto seguro, na grande parte da população. Quando uma substância ou um hábito que pode ser disruptivo entra nos nossos ambientes, você rompeu o seu porto seguro. Então, te aliviou no primeiro momento, como você disse, mas coloca um ponto de preocupação adiante. Quem consegue retornar um padrão de segurança, ok, vamos dar seguimento. Muitos não conseguem retornar um padrão de segurança e acabam introduzindo esse caso que você falou aí, de pessoa, de um número maior de pessoas alcoólicos. Que é fator de risco, de certa forma. Okay? É socialmente aceito, mas é um fator de risco para desfechos de alteração de comportamento. Então, nada como a velha e boa frase, tudo com moderação, tudo com responsabilidade. O padrão ainda dentro da pandemia, de fechamentos, de limitações, pessoas que tinham um vínculo muito grande com a atividade física em ambiente indoor, atividade física em academia, salões de funcional, eles tiveram um prejuízo porque eles não podiam mais ir para esses locais. Sim. Pessoas que tinham um vínculo religioso muito significativo dentro de um ambiente de fé, de igreja, perderam este ambiente e se isolaram também. Pessoas que tinham um vínculo relacionado à rotina de trabalho tiveram que se adaptar a uma nova rotina. Então, todos nós tivemos momentos de adaptação. Uns passaram bem, outros tiveram prejuízos funcionais. Daí o ponto de aumento da morbidade, do adoecimento de parte da população, em função dessas mudanças drásticas que foram necessárias naquele momento, mas que continuam gerando prejuízos para a população. Okay? Então, a gente sabe que de forma preventiva e já entrando um pouco no nosso uma característica da nossa conversa hoje de prevenção, se a gente puder elencar os principais pilares de prevenção para o nosso dia a dia, como saúde, como qualidade de vida, a gente tem que passar pela nossa espiritualidade. Nós somos ocidentais e o ocidental tem uma característica cultural de espiritualidade, okay? Obviamente respeitando o credo de cada um. Mas a espiritualidade é um ponto de pilar importante. A rotina de atividade física é um outro ponto de pilar extremamente importante. Isso gera mudança de hábitos, isso gera ruptura de rotinas, muitas vezes amarradas. Eu não posso sair do escritório até terminar. E a atividade física ela rompe aquela rotina daquele dia para a gente se preparar para uma noite de sono, regular tudo isso e no dia seguinte retornar. O ambiente social que você citou, que foi muito impactado na pandemia, todos nós nos isolamos e isso é um ponto de suporte. Nossas famílias, atividade de estudo e os tratamentos quando necessário. Eu sou hipertensa. Quantos pacientes hipertensos interromperam o tratamento no início da pandemia? Ou aumentaram. Não porque queriam, mas porque não tinham mais acesso até o ambiente se realocar. Sabe? Sim. Então, essas mudanças elas foram muito dramáticas. E aí, com isso, toda mudança vai impactar ou no corpo ou na saúde emocional. Quando a gente tem um impacto na saúde emocional, isso aumenta a prevalência de procura por atendimento para regular essa instabilidade emocional.
Okay? E a gente sabe que a instabilidade emocional, muitas vezes, ela é gatilho para uma crise. Quando eu falo crise, envolve crise ansiosa, crise relacionada à crise depressiva, crise nos relacionamentos e crise suicida. Sim. Okay? Então, quando a gente tem gatilhos envolvendo crise, a gente precisa procurar ajuda. Então, houve aumento? Sim. De demanda por atendimento? Sim, houve aumento. Que bom. Que bom que houve a procura, não o aumento do dado, mas a procura. Sim, sim. E que bom que esta procura ocorreu em um momento em que o estigma já estava em diminuição. O estigma de procura por atendimento psicológico, psiquiátrico, de mudança do estilo de vida. Se nós estivéssemos conversando 15 anos atrás sobre este tema, o conhecimento de uma população sobre saúde mental era mínimo. Sim. Isso se desenvolveu muito ao longo do tempo. Então, que bom que a população soube utilizar os recursos de saúde mental. Porque não é só o estigma da questão do suicídio em si, mas bom você tocar nesse assunto. É o estigma de que eu não posso ir a um psiquiatra, porque se eu for no psiquiatra eu sou doido. E essa era, infelizmente, era uma realidade. Eu tive casos de pessoas conhecidas falar assim, como meu filho é muito hiperativo, eu facilmente identifico quando eu vejo outras crianças com sintomas parecidos. Sim. E aí eu tento dar um toque, eu falo, olha, você podia levar seu filho para uma avaliação, porque, né, tem X sintomas ou hábitos que parece que é uma criança hiperativa. Não, Deus me livrou dar remédio, meu filho, não. O primeiro impacto é a negação. É o me recusar. E este primeiro impacto, eu costumo falar que o estigma, ele mata. Porque se eu me afasto de uma realidade necessária de tratamento, readequação, mudança do estilo de vida, eu me afasto de uma prevenção. Okay? Então, quando a gente encaminha algum paciente, o cardiologista em atendimento de um paciente ansioso, verificou que aquele paciente está tendo umas taquicardias, algumas alterações cardíacas, fez uma série de exames, se viu ao final do atendimento que clinicamente não tem alteração no sistema cardiovascular, mas que o componente emocional está gerando impacto na saúde física daquele paciente. Sim. Então, quando ocorre um encaminhamento, até a forma como a gente vai encaminhar é importante, porque uma coisa é eu entregar um papel, um documento na mão, falar, senhora pode procurar um psiquiatra, porque eu acho que a senhora está precisando de um atendimento psiquiátrico. Olha a forma como você vai me ouvir. Tá? E agora vamos mudar. Observei que nós temos aqui uma síndrome ansiosa. Talvez a ansiedade esteja te atrapalhando um pouco, só que isso é muito comum hoje em dia na população. É um percentual muito alto de ansiedade. Então, se a gente consegue tratar bem a sua ansiedade, a sua repercussão cardiovascular vai ser muito beneficiada. O que você acha? Olha como muda. Muda, totalmente. Então, os dois cenários foram de encaminhamento? Sim. Só que trazendo mais conhecimento, trazendo mais educação para essa população, a gente tende a diminuir o gap, esse intervalo de dificuldade de acessibilidade. E o objetivo do Setembro Amarelo, não só Setembro Amarelo, mas Janeiro Branco, que é uma campanha de conscientização da saúde mental como um todo, o objetivo é psicoeducação, diminuir o estigma, facilitar acesso. O acesso, quando a gente fala, é de todos os campos, incluindo por telefone, com profissionais que não são especialistas, mas estão disponíveis para ouvir. Isso é extremamente importante. Sim. E no mundo digital, essa relação interpessoal tem ficado cada vez mais escassa. Está ficando distante. É distante. A gente costuma brincar que nós não somos seres racionais. Nós somos seres emocionais. Se nós fôssemos somente racionais, que graça teria? Então, as emoções, elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Eu me motivo para levantar, para ir para a minha atividade física. Eu me motivo para ter um encontro com um colega. Eu vou ter um encontro de trabalho, uma reunião. Eu estou prospectando o meu futuro do ponto de vista acadêmico. Então, essa visão do global, da minha saúde, do meu desempenho, isso é extremamente importante para o nosso dia a dia. Sem contar as crianças e adolescentes que estão já entrando no mundo digital e que nós entramos tardiamente. A gente entrou velho, né? A gente é analógico e foi incorporado. Como que vai ficar ali o impacto das relações interpessoais dos jovens que já nascem no mundo digital? Eu sei que isso é um tema para outro podcast. Outro inteiro. Mas é importante a gente contextualizar,
Porque hoje nós temos inúmeras gerações convivendo no mesmo lar. A qualidade, a sobrevida da população aumentou muito. Então nós temos gerações de 10 anos de idade, gerações de 30, de 60, de 80, 90 convivendo no mesmo ambiente. Cada um com o seu perfil. Né? E a gente entrando no assunto da prevenção, eu anotei alguns pontos que eu entendo que são pontos importantes, que as pessoas falam assim, comentam, poxa, mas eu não tinha percebido que fulano estava triste, porque as pessoas acham que o suicídio só vem a partir da tristeza, né? Aparentemente fulano estava bem, aparentemente não estava triste, ou tinha uma família boa. Então, eu acho que são coisas importantes. Qual o olhar que a gente tem que ter para que a gente consiga identificar, ou pelo menos ligar um alertazinho, de que aquela pessoa está precisando de ajuda? Alguns comportamentos que às vezes a gente pode se atentar, situações, né, no dia a dia que a gente pode se atentar, porque nem sempre as pessoas verbalizam. Algumas verbalizam, mas muitas não. O ponto ideal é o princípio da pessoa verbalizar. É o ponto ideal. Seria o ideal. Então, se alguém verbaliza, mas é importante falar também sobre os que verbalizam. Sim, claro. Existe uma falácia de que se ele fala, ele não tenta. Se ele está ameaçando, é porque ele não vai tentar. Tem isso também. É uma falácia. Assim, pessoas que verbalizam, a gente tem que, na verdade, agradecer por a pessoa estar verbalizando. Ela está pedindo e gritando por ajuda. Então, sendo que grande parte da população não dá esses sinais verbais. Então, se alguém pede ajuda, por favor, dê atenção. Okay? Mas ele já faz isso há 5, 10 anos. Pode ser de uma característica dos traços sociais, personalidade daquela pessoa, sim, mas que também carece de ajuda, muitas vezes até especializada. Então, mas sinais que a gente costuma desenhar são fatores de risco e fatores de proteção. Todos nós, no nosso dia a dia, nós temos fatores de risco relacionados aos nossos comportamentos e nós temos fatores de proteção relacionados aos comportamentos. É uma gangorra. É uma balança. Lembra da balança do vovô? Que botava pezinho, mais? A balança que pesar mais para os fatores de risco, sinal de alerta. A balança que pesar mais para os fatores de proteção, precisamos continuar desenvolvendo esses fatores de proteção. Então, a gente conseguiu citar alguns fatores de proteção aqui nesse espaço, relacionado a estilo de vida. Eu faço atividade física, estou num ambiente de trabalho em que eu estou satisfeito com o meu ambiente de trabalho, estou empregado. Né? Em tempos de crise, a gente se preocupa em estar empregado e não necessariamente estar satisfeito somente. Se é tão bom assim, mas ter Mas buscar a satisfação com o ambiente de trabalho é fator de proteção. Sim. Estar num relacionamento familiar, social, afetivo, favorável, fator de proteção. Obviamente, o contrário é fator de risco. Se eu estou num processo de divórcio, se eu fiquei viúvo, solteiros tardios também constituem fatores de risco? Sim, porque aquela parte da população que era solteira, em algum momento, está num relacionamento mais estável. Então, quando eu me isolo socialmente, eu tenho que procurar novos vínculos sociais, isso entra como fator de risco. Populações minoritárias, altíssimo fator de risco. Porque são minorias. E quando se trata em minorias em um país, num contexto cultural polarizado, altas riquezas, grandes pobrezas, há uma polarização, as minorias acabam sofrendo mais nesse contexto. Então, população LGBTQIA+, população carcerária, populações com deficiências mentais mais graves. Essas populações de minorias, elas acabam sendo excluídas e entrando como fator de risco. Okay? Ou que não tem agnósticos, que, enfim, de certa forma não se identificam com situações religiosas. Então, fatores de riscos tem muitos, fatores de proteções tem muitos. O que importa é essa balança. Agora, estava bem, empregado, vindo bem e, de repente, sofri um desemprego e sou pai de família. Esta mudança constitui um fator de risco. Então, o desemprego imediato em uma pessoa que é economicamente estável e passou a ter risco, isso entra como fator de risco.
Ah, Edson, somente o fator de risco ele é suficiente, este fator de risco é suficiente para um risco de suicídio, por exemplo? Não. Junto de fatores de risco existem comportamentos que modificaram. Então passou a ficar mais isolado, passou a ficar mais irritado, Isolamento, irritação. o padrão fisiológico de sono ficou alterado. Dorme muito, dorme pouco. Muito, acorda muito à noite. Passei a consumir substâncias que habitualmente eu consumia, mas eu aumentei o consumo, ou não consumia e passei a consumir. Mudei os meus hábitos sociais, passei a frequentar grupos de risco comportamental. Então, todas essas mudanças, elas têm que ser validadas de forma individual, não adianta contextualizar como um todo, mas o conhecimento é muito importante. Saber ter esse olhar. Né? Não quer dizer que a pessoa já está num risco, mas é saber ter esse olhar para essas mudanças. Ou mesmo luto. Por exemplo, faleceu vovó. Vovó faleceu, como que a gente está lidando? Esse grupo familiar que tinha um vínculo com vovó, como que lida? Cada um lida de uma forma com o luto. Alguns lidam de forma imediata, em grupo, outros se afastam para se isolar no luto. Vamos ter atenção com essa fase de luto, que é importante. Vivenciar o luto é extremamente importante. Dói, mas é extremamente importante para a continuidade da vida. Então, fatores de risco, eles envolvem vários contextos. E um ponto muito importante, como um suicídio envolve indiretamente pelo menos 6 a 10 pessoas, de forma muito importante, monitorar essas pessoas, esses familiares que tinham vínculo com aquela pessoa que infelizmente cometeu o suicídio, isso é muito importante para que a gente evite o que a gente conhece como efeito Werther, que é o efeito de cópia. Entendi. Tá? A veiculação em mídias sobre suicídio ela é muito deletéria quando se expõe um dado. E ela é muito produtiva quando se colocam dados preventivos. Se eu precisar, eu vou ligar para o CVV, procure ajuda psicológica, procure ajuda ao seu médico. Isso é muito importante. Então, a veiculação da mídia é necessária nesse ponto preventivo, que são os ideais do Setembro Amarelo, justamente para que a gente evite o efeito de cópia. Uma tentativa pode motivar outras tentativas de pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas àquela pessoa. Entendo. Tá? A gente falando disso, às vezes a pessoa vai se deparar com um caso ou de identificar alguém num fator de risco desse, com alguns desses comportamentos que a gente falou, ou de se deparar com alguém que peça ajuda, que é a pessoa que verbaliza, porque alguns verbalizam. E como que as pessoas vão agir nesse caso, né? Como que eu vou receber esse pedido de ajuda, ou vou identificar, vou ver que aquela pessoa está precisando de ajuda, como que eu vou agir nesse caso, e o que eu nunca posso fazer. Primeiro, o que eu devo fazer e o que eu nunca posso fazer. Começar pelo simples, né? O oferecer ajuda é o primeiro passo. Sim. Oferecer ajuda dando consciência para aquela pessoa é um passo muito interessante. Estou vendo que você está numa fase delicada, você não é assim, temos coisas para melhorar, olha o quanto que você já construiu e o quanto que a gente tem a desenvolver. Problemas no dia a dia todos nós passamos, todos nós temos e sabemos administrar. Mas neste momento eu estou preocupado com você. Neste momento eu preciso te ajudar. Convidar pessoas mais próximas para debater sobre esse assunto. Não falar necessariamente do tema suicídio, mas falar, você está na vigência de um sofrimento mental. Um sofrimento emocional, não necessariamente depressão, mas uma fase aguda de ansiedade, que muitas vezes é passageira, só que enquanto eu estou numa crise ansiosa, isso gera fator de risco, porque isso foge de um meu padrão comportamental. Tudo que foge de um padrão comportamental gera risco para todos nós, de forma geral. Então, trabalhar o direcionamento é importante. Se eu sozinho não consigo direcionar para você um atendimento médico, um atendimento psicológico, eu posso chamar um outro familiar para dar esse suporte. Como o estigma ainda existe, muitas vezes eu vou te levar ao psiquiatra. Se existe esse estigma, a gente tem que respeitar, mas não se afastar. Tudo bem, nós não vamos ao psiquiatra, mas eu vou te levar para uma consulta com o seu cardiologista, que eu quero conversar com eles e você sobre este tema. Todo médico ele tem informações muito positivas sobre como fazer proteção a respeito de comportamento, o que a gente pode mudar. Mas não só médico, psicólogo, educador físico, todos nós
pessoas que não são da área da saúde, mas que têm a consciência que esse Setembro Amarelo vem proporcionando e disseminando. Então, direcionar... Até uma ajuda espiritual. Sim, é muito comum a pessoa falar assim, vou levar você lá para conversar com o pastor, Perfeito. com o padre, porque às vezes a pessoa se sente mais acolhida ali do que no ambiente médico, Perfeito. terapêutico. E lembrando, a gente só tem que ter alguns cuidados, porque na vida a gente não pode ser... brincar aqui, a gente não pode ser monocromático. A gente não pode ter uma cor só, a gente não pode ter um direcionamento só. Eu não posso vincular todas as minhas expectativas para o médico. Eu não posso vincular todas as minhas expectativas para a atividade física, todas as expectativas para a igreja. Como a gente citou da pandemia, né? Fechou a igreja. Quem tinha o viés somente religioso, como que fez? Cadê os outros pilares? Tem que ter um equilíbrio então, de todos. forma de proteção, de prevenção, criar pilares, criar pontos de suporte múltiplos, isso é fundamental. Diversificar a sua rede de suporte. Porque como uma cadeira que tem 5 pés, se um pé falha, os outros 4 vão dar suporte. Agora, quando eu só tenho um vínculo, que é, por exemplo, o vínculo de trabalho, e eu fico desempregado, cadê minha outra rede de suporte? Cadê minha atividade física? Cadê minha espiritualidade? Cadê meu vínculo social, familiar? Cadê meus tratamentos médicos, que são âncoras para a gente se cuidar? Então, esse direcionamento ele tem que ser cada vez mais aberto para ampliar a mudança do estilo de vida. E que é o foco, de certa forma, quando a gente trata pacientes, agora trazendo um pouco para o contexto médico, quando a gente trata pacientes em gravidades comportamentais, uma depressão grave, onde ficou desempregado, onde começou a usar drogas, onde perdeu vínculos familiares por divórcio, por viuvez, enfim. E o paciente precisa, por exemplo, de uma internação psiquiátrica para protegê-lo de uma tentativa de suicídio. Sim. Qual é o objetivo desse ambiente de internação? O objetivo é mudar o estilo de vida e tratar as doenças de base. Tratar uma depressão, tratar uma ansiedade, tratar um TDAH, estabilizar um quadro psicótico, trabalhar psicologicamente, de forma cognitiva, comportamental. O que a gente pode fazer para melhorar as nossas estratégias de prevenção? Trazendo para um ambiente seguro para que o tratamento fique mais... Sair de um ambiente seguro, pronto para encarar as rotinas do meu dia a dia, perfeito. Okay? É o que todo mundo precisa. Todos precisam de um ambiente de internação? Não necessariamente. Okay? A gente utiliza o recurso internação como uma estratégia preventiva em riscos iminentes de comportamentos de risco, não somente de suicídio, mas risco de recaída, uso de drogas, risco iminentes, ou exposição moral, exposição patrimonial, todo esse contexto. Mas os ambientes ambulatoriais fazem parte de uma cadeia relacionada a tratamento e prevenção. Então, o CAPS, o ambulatório, que é o consultório do médico, o ambulatório do psicólogo, a atividade física, que é uma atividade primária de prevenção, atividade física regular, hábitos de fazer aula de dança com minha esposa, fazer uma aula de música, hábitos diferenciados, trabalhar rotinas de pausas, ter férias, em quem pode ter férias, no caso de pessoas que têm carteira assinada, mas que podem contextualizar essas férias para ter essas pausas necessárias, mudar as rotinas. E, além disso, em pacientes que têm uma intermediária necessidade, eu não consigo ter adesão ao tratamento ambulatorial, porque eu paro de tomar medicação, eu paro a psicoterapia, mas o ambiente de internação, muitas vezes ele é demais, porque ele vai me afastar de uma rotina familiar e a família é suporte naquele momento. Sim. Existem estratégias que a gente chama de hospitais-dia, que a pessoa passa o dia numa instituição de tratamento psicológico para mudar o estilo de vida psicológico, psiquiátrico, e retorna para dormir em casa. Não sai totalmente daquele do ambiente vínculo. familiar. Então, o momento de transição, ele é tanto para quem está no ambulatorial, mas não está aderindo, ou está na internação, mas tem um risco ainda de voltar plenamente para o ambulatorial. Então, é uma estratégia intermediária. Sem contar o CVV, que a gente já falou inúmeras vezes aqui. Que a gente falou aqui, que é um 188, que é um canal aberto, gratuito, então, telefone. É um negócio do século passado, mas funciona ainda, tá, gente? Telefone. Telefone existe. Quando você pega e liga, ele funciona. É incrível. E entrando neste ponto lúdico que você está trazendo, quando nós tínhamos telefones residenciais em que só era no fio, quando alguém ligava, alguém atendia.
Hoje em dia, o telefone está no nosso bolso, mas as pessoas ligam e a gente não consegue atender. Não consegue atender. Você vê a velocidade que o mundo está implementando na nossa rotina. Tá? Então, assim, o que serve de lição para essa conversa de hoje é: eu preciso trabalhar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar e criar novas estratégias preventivas, não necessariamente sair tomando uma medicação, não necessariamente indo correndo para o consultório psiquiátrico, psicológico. Isso é importante porque o tratamento psiquiátrico ele está atrelado à prevenção ao suicídio. Okay? Ele é um dos pilares. Para falar a verdade, quase 100% dos suicídios estão diretamente relacionados a um sofrimento mental. Sim. Entendeu? Só que quando você vai destrinchar, não tinha somente o sofrimento mental. Ele tinha abandonado uma atividade física, ele estava abandonando a atividade de trabalho ou passando por uma crise no casamento. Então, todos esses contextos eles precisam ser organizados individualmente. Okay? Agora, a mensagem é: procure ajuda, não tenha medo. Os nossos consultórios de psiquiatra especificamente, antigamente eram basicamente por pacientes com transtornos mentais graves, o que você citou. E aí, nesta mudança, nesse estigma reduzido que a gente vem trabalhando, hoje os consultórios, eles são basicamente transtornos mentais menores. Então, esse movimento do Setembro Amarelo vem contribuindo muito para essa diminuição do estigma, né? E é o objetivo principal. Para o aumento da procura do tratamento e do apoio. Exatamente. Até porque quando a pessoa vai chegar lá no consultório, vai receber a instrução de tudo isso que você falou. Não é só receber remédio, é ser instruído de tudo que ele tem que fazer, mudar rotinas, contextualizar aquela vida dele para ele conseguir caminhar, dependendo de remédios ou não, mas que ele consiga, né, ter uma qualidade de vida melhor, diminuindo todos esses sintomas. E nós temos acompanhamento cardiológico regularmente, as mulheres têm acompanhamento ginecológico regularmente, os homens deveriam ter acompanhamento urológico regularmente. Qual é o problema com a saúde emocional? Por que a gente ainda é muito afastado dessa relação? Sendo que se aqui em cima não está bom, como que o resto funciona? Sabe? Mas a gente tem tanta facilidade de procurar um dermatologista para cuidar de uma acne, de uma espinha, de uma manchinha que apareceu na pele, quando grande parte dessas manchinhas tem causa emocional. Por que a gente não trata a base do problema? E às vezes a pessoa vai precisar desse tratamento numa época específica da vida dela e depois não precisa mais. Exato. Não quer dizer que ela precisa para o resto da vida. O contexto de tratamento emocional, psiquiátrico e psicológico especificamente, antigamente era uma porta de entrada deste tamanho grande, a porta de saída era muito pequena. E aí vem aquilo, se eu entrar eu não saio, sabe? Hoje em dia a gente tem visto que a mesma porta que se entra é a mesma porta que se sai. Depende de quem sair bem, passar bem por este tratamento e sair bem. Do próprio paciente, da própria adesão, da mudança do estilo de vida que a gente sugere a todo momento em consulta, em consultórios, em ambientes de internação, em tratamento em hospital dia também. Então, o contexto do autocuidado, ele é fundamental, é a consciência do eu, o quanto que eu posso ir adiante nesse processo sem me machucar, o quanto que eu ir por esse caminho vai ser bom para mim. Avaliar e conversar entre pares. Sim. Muitas vezes você tem dentro de casa uma pessoa que está precisando de ajuda, mas a minha rotina do dia a dia não está permitindo que eu olhe para ela. Que eu tenho que entregar um relatório de trabalho, eu tenho que entregar uma planilha. Mas a pessoa qualidade tá de tempo com a família é muito importante. Tá? Né? Então, uma boa administração do seu tempo é fundamental, mas nunca deixar para depois. Vamos trabalhar a prevenção a todo momento. Tá? É uma mensagem que a gente precisa deixar, porque o objetivo dessa campanha é educar, melhorar a acessibilidade dessa população. E eu faço parte dessa população, você faz parte dessa população, melhorar o acesso à saúde mental, à saúde emocional e, obviamente, diminuir o estigma quanto ao contexto. A gente já falou aqui, buscar ajuda através do telefone 188, CAPs do município, tá, gente? Os CAPs têm atendimento gratuito pelo SUS, nem sempre você vai chegar no CAPS e você vai ter um médico de plantão ali para lhe atender no momento, mas é um recurso. E tem pessoas lá preparadas para receber e para identificar e para
ter uma medida ali urgente ou emergente, né? E procurar, obviamente, os hospitais, atendimento com algum psicólogo ou psiquiatra conhecido, alguém indicado pela família. O importante tudo que o Edson falou que é importante, mas o principal é não deixar de assistir a pessoa. Existe uma rede relacionada a cuidado de saúde, e essa rede não é só emocional. O meu médico de família, o meu cardiologista faz parte dessa rede. Uhum. Então, se eu não sei, poxa, eu estou com problemas emocionais, psicológicos e eu não sei que psicólogo que eu vou procurar. Uhum. Qual não sei quem procurar. Poxa, eu tenho o meu cardiologista, por que eu já não peço ajuda para ele? Uhum. Então, Sim. esse acesso mais fácil, ele vai abrir outras portas relacionadas ao tratamento, quando necessário. Então, buscar pelo mais fácil, mas que não deixe isso para depois. Bom, vou agradecer ao Edson, nós vamos encerrar. A gente passou um pouquinho do tempo, mas o assunto é importante, a gente não podia deixar de falar nenhum item importante. Quero agradecer ao Edson pela disponibilidade, a agenda dele não é fácil, gente, é abençoada. Agradeço o convite. Mas ele se dispôs a falar sobre o tema e a gente queria trazer esse assunto pela Comissão do Voluntariado, agora no mês de setembro, Setembro Amarelo, a Comissão do Voluntariado vai estar trabalhando sobre a publicidade desse tema, tá? A divulgação do combate e prevenção ao suicídio. Então, a gente está em campanha mesmo esse mês para trazer informação, conscientização e educar. Tá? Muito obrigada, Edson. Perfeito, eu agradeço a oportunidade e que venham outros momentos para a gente discutir outros temas relacionados à saúde emocional. Outros talvez mais leves, né? Por favor, mas educação é sempre importante. Educação é muito importante. Obrigada, gente.